Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto que a gente já vem debatendo, né? Hoje vamos iniciar um assunto novo, vamos falar sobre o processo, talvez um dos mais importantes da história da humanidade e que, sem sombra de dúvida, é extremamente marcante na nossa sociedade. Sabe do que eu estou falando? Hoje vamos falar sobre a Revolução Industrial. Aquela revolução que mudou completamente as estruturas da sociedade, o estilo de vida, a cultura, a relação do homem com o seu próprio trabalho, a sociedade, a noção de tempo. Tudo isso foram alterados graças ao apogeu do processo da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela tem essa característica desse processo transformador. Há quem diga, certo, que a Revolução Industrial ela foi uma das mais significativas e importantes revoluções da história da humanidade. Tamanha a sua complexidade, tamanho as suas consequências, tamanho as suas transformações para a sociedade. A gente tem informações de novas classes sociais, a gente tem informação de várias novas coisas, de um novo estilo de vida graças à Revolução Industrial. Então presta bem atenção nesse assunto, porque a Revolução Industrial ele é um dos temas mais cobrados no Enem e nos vestibulares de várias universidades ao longo do Brasil. Aqui em Pernambuco, o SSA, o PE, sempre cobra muito sobre a Revolução Industrial. Então fica ligado que vamos começar a falar sobre isso, tá? Sobre o processo revolucionário. Antes de a gente entrar propriamente dito na Revolução Industrial, eu queria debater com vocês o conceito de revolução. A gente fala muito sobre isso, a gente debate muito sobre isso, a gente levanta muito essa memória, mas é necessário a gente primeiro entender o que é uma revolução e por que a Revolução Industrial ela pode ser chamada de revolução. Uma vez que, no senso comum e na mentalidade popular, tem-se a impressão de que revolução é um acontecimento que envolva muita guerra, muito sangue derramado, que pessoas tomem as estruturas de poder e se tornem novos reis, novos presidentes, novos ditadores e por aí vai. Há um senso comum, há um senso popular que pensa dessa forma. Mas, na verdade, revolução, certo, é quando uma sociedade ela transforma completamente todas as suas estruturas. Então, quando ocorrem mudanças estruturais dentro de uma sociedade, a gente pode caracterizar esse movimento como revolução industrial. Então, uma revolução, certo, nada mais é do que essas mudanças estruturais. A Revolução Industrial ela foi uma mudança porque todas as estruturas da sociedade pós 1760, primeiramente na Inglaterra, depois do mundo, foram modificadas, certo? Nada foi da mesma forma depois da Revolução, certo? Tudo mudou, tudo mudou. Então, por isso que podemos conceituar a Revolução Industrial como revolução, apesar desta, ela não ser acompanhada de uma carga de violência, certo? De guerra, de sangue derramado, de revolta, como a maioria dos movimentos, como a Revolução Francesa e outras e outras e outras e outras e outras, certo? Então a gente pode comparar, por exemplo, a Revolução Industrial à Revolução Agrícola, certo? Ainda no período neolítico, a descoberta da agricultura, ambas não tiveram sangue derramado, certo? Assim, não diretamente falando. Ambas são, assim, entre aspas, pacíficas, né? Entre aspas, né? Porque tem muitas vertentes a respeito disso, a gente vai falar, né? Tem revolta de trabalhadores, no caso da Revolução Industrial e afins, né? Mas, assim, de uma forma geral, é uma mudança nas estruturas da sociedade, por isso que é caracterizado como revolução. No caso da Revolução Francesa, por exemplo, tem todo o sangue derramado, tem a questão da morte do Luís XVI, da esposa dele, aquela briga entre jacobinos, girondinos e toda a sociedade envolvida, certo? É uma revolução por conta disso? Não. A gente pode, se fosse só por isso, a gente chamaria de mutim, de um protesto, a gente chamaria isso de uma revolta, de várias coisas. Mas por que a Revolução Francesa, por exemplo, é uma revolução? Porque depois de tudo isso, dessa fase mais violenta, há mudanças significativas na estrutura da França. Por exemplo, então a gente tem uma mudança circunstancial muito forte. Então, o fator revolução é por conta das mudanças e não por conta das lutas. Entendido isso, podemos começar a Revolução Industrial. Professor, vamos lá falar sobre a Revolução Industrial agora? Agora sim. A Revolução Industrial,
os historiadores eles divergem bastante uma data simbólica para dar a ela. Até porque é muito difícil você dar uma data precisa para a Revolução Industrial, uma vez que é uma mudança no comportamento, nas atitudes, uma mudança no estilo de produção, e as coisas elas não mudam assim. Opa, vamos mudar? Vamos. Mudou. Não é assim que funcionam as coisas. Certas mudanças elas acontecem de uma forma tão devagar, mas tão devagar, mas tão devagar, mas tão devagar, que nem sempre a gente está tão habituado a perceber essas transformações. Então, assim, segundo Eric Hobsbawm, um historiador inglês, certo? Diga-se de passagem, um dos mais respeitados no mundo, apesar de Hobsbawm ele ser recentemente falecido, entre aspas, né? Recentemente, entre aspas, mas Hobsbawm, ele diz que ele atribui como uma data simbólica para a Revolução Industrial o ano aproximado de 1760, certo? Portanto, muito antes da Revolução Francesa, que esta só acontece em 1789. A Revolução Industrial acontece por volta de 1760, claro, algumas pessoas vão divergir dessa data, é uma data simbólica, aproximada, como eu já tenho dito, certo? E ela é caracterizada pela mudança no estilo de produção. A pioneira do processo ela foi a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se industrializar. Ela partiu na frente de todos os demais. E os outros países eles passaram um tempão para conseguir acompanhar a Inglaterra dentro do processo revolucionário industrial. Certo? Quais são os fatores que permitiram, né, o aparecimento das indústrias e possibilitaram a Inglaterra ser a pioneira? Vamos lá. Primeiro, a questão do pensamento econômico. Isso é fundamental. Para a gente ter um processo industrial funcionando e ativo, é necessário que exista uma ideologia burguesa por trás, certo? Se não houver uma ideologia burguesa, é impossível que aconteça um processo revolucionário no âmbito da industrialização. Ora, professor, por que a ideologia burguesa ela é fundamental? Porque a indústria ela trabalha com o objetivo de produzir e produzir em quantidade alta e de uma forma rápida, buscando comércio. Então observem que a ideia de comércio, de lucrabilidade em torno do comércio é fundamental. Então a questão da industrialização é uma relação entre o processo produtivo, certo, ao processo final. Enquanto em economias manufatureiras, você passa uma semana para confeccionar uma roupa, por exemplo, numa indústria você confecciona uma roupa, uma camisa em minutos. Agora, para isso, por que eu vou acelerar tanto o processo produtivo? Porque eu tenho um mercado consumidor que vai abraçar isso e vai consumir isso. Então, é necessário que para a indústria corra, se tem uma mentalidade burguesa na sociedade. Do contrário, não tem sentido você industrializar se ninguém vai consumir aquele produto, nem tampouco tem ninguém para comercializá-lo, certo? E os outros países da Europa não tinham essa mentalidade burguesa inglesa. Até porque na França, se a gente for comparar com os principais concorrentes ingleses da época, certo? Os possíveis eventuais concorrentes, se a gente for comparar a França, um país extremamente absolutista, vivia na dinastia dos Luíses, certo? Sendo o último, né, significativo Luís XVI, que morre ao longo desse processo da Revolução Francesa, né, declarada em 1789, certo? Mas a gente tem um Luís XVI que governava a França de uma forma muito autoritária e não incentivava a burguesia da mesma forma que ocorre na Inglaterra da vida, que as leis são feitas pelos burgueses. A burguesia estava no poder, certo? Na Inglaterra, diferente da França, a Inglaterra não era um país absolutista, era a monarquia, já era parlamentar, já era uma monarquia parlamentarista, ou seja, os parlamentares é que tomavam as rédeas do controle político, tal como ocorre hoje, e essa monarquia parlamentar ao estilo inglês, certo? Esses parlamentares eram burgueses, certo? Eram pessoas que mexiam com a atividade econômica. Então as leis, os incentivos, todos eram voltados para a classe burguesa. Quando a política favorece uma determinada classe social, é lógico que essa classe social ela tem que ascender, certo? No caso de um Portugal, da vida, Portugal era um país que estava muito focado nesse processo de colonização e estava muito endividado. Lembram da questão da União Ibérica, né, como isso foi danoso para Portugal? Até no século XVIII, Portugal ainda vendia e dependia absolutamente da Inglaterra, certo? Precisava vender até a alma se brincar para poder pagar a Inglaterra. Então Portugal não tinha recursos para poder investir nisso. Sem falar da mentalidade portuguesa, que também é muito absolutista. Então a Inglaterra praticamente não tem concorrente,
nesse aspecto de uma mentalidade burguesa operando dentro da Europa. Itália e Alemanha nessa época ainda não existiam, certo? Ainda não tinham sido formados. A Inglaterra não tem concorrentes, certo? Não tem concorrente nesse âmbito. Então, primeiro ponto, vão anotando aí, tá? Essa questão de um espírito, de uma mentalidade burguesa é fundamental para a Inglaterra ser a pioneira. Um outro grande motivo, certo? A questão mão de obra disponível, certo? Esse fator mão de obra disponível, ela é fundamental, até porque a revolução industrial ela vai ser caracterizada ao extremo pelas más condições de vida dos trabalhadores. Então esses trabalhadores eles não tinham boas condições de vida. Esses trabalhadores, certo? Eles ganhavam muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Como a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas isso foi fundamental para que se pudesse dar uma largada a esse processo industrial. Então, por que as pessoas se submetiam a ganhar tão pouco e por que ter tanta mão de obra disponível? Alguns fatores foram fundamentais para isso, coisa que essa conjuntura não existia também em outros lugares. Primeiro, lembra da questão das leis burguesas que eu disse a vocês? Pronto. Ao longo desse processo vai se criar uma lei, certo? Claro, uma lei pensada para agradar a classe dominante, né, a classe rica, que é a chamada Lei dos Cercamentos. Essa lei estabelecia o seguinte, que toda propriedade de terra ela deveria ser cercada. Então, quem não tiver dinheiro, né, para cercar sua propriedade de terra, tem que cercar e acabou, certo? E para vocês poderem cercar sua propriedade, essa propriedade tem que ser registrada em cartório. O que é que acontece? Muitas pessoas, elas tinham as suas terras, tinham as suas propriedades, o homem camponês, né? Ele tinha a sua propriedade, mas ela não tinha registro dela. E também tampouco tinha dinheiro para registrar, que custava muito caro. Então, o que acontece? Os grandes proprietários que tinham terras ao entorno desses pequenos, eles invadiam as propriedades dos pequenos, anexavam a terras destes e expulsavam eles. E esses pequenos proprietários eles não poderiam falar nada, reivindicar nada, porque não tinham dinheiro para ir nos títulos públicos, nos cartórios, poder criar uma escritura para sua propriedade. Então os grandes eles invadiam e declaravam como se fossem deles desde sempre. Amém. Então esses pequenos proprietários, esses pequenos camponeses, eles foram forçados praticamente a se deslocar das zonas rurais para as zonas urbanas. E isso acarretou um êxodo rural massivo. Então, em um dia, certo, a maioria da população na Inglaterra ela é rural, e no outro dia as cidades estão lotadas, por conta desse êxodo rural massivo que vai acontecendo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Essas pessoas que deixavam de trabalhar na zona rural, obviamente, por se deslocar às cidades, porque perderam suas propriedades, iam pedir emprego dentro das cidades. Então, assim, imagine, você tem uma empresa, certo? Isso é um princípio do liberalismo, muito pregado por Adam Smith, John Locke e outros. Então, você tem sua indústria. Num dia, você procura funcionários para trabalhar nela e você não acha, porque não tem ninguém que você possa contratar. No outro dia, você tem uma vaga disponível e tem 500 pessoas na sua porta pedindo emprego. Aí você tem uma vaga, tem uma concorrência muito grande e você pode começar a jogar com essas pessoas porque você sabe que eles vão precisar do emprego e vão querer o emprego. Então os grandes empresários, né, que a partir de agora eu vou usar o termo burguês, né? Os burgueses, eles ofereciam um salário muito baixo, certo? E uma carga horária muito elevada. E é aquele velho discurso, quer? Eu não quero não. Tá bom, vai embora. Tem aí mais 499 na porta que quer. Sua família tá com fome não? Sua filhinha não chora de fome não? É, tá com fome, né? Pois bem, meu bebê. Então, paciência pra ti, vis. Chorou pra ti. E aí, através dessa forma, ele oferecia o que queria pagar, né? Uma carga horária que variava entre 18 horas por dia, 16 horas por dia, e um salário ínfimo, até porque na época não existiam leis trabalhistas ainda, e as pessoas tinham que se submeter, porque imagina o desespero de um pai, de uma mãe, a olhar para casa, ver sua criança chorando de fome, então as pessoas se submetiam a um regime de servidão absurda, absurda. Então a gente tem essa questão de uma classe trabalhadora por demais, certo? Desfavorecida. Isso é um outro grande motivo, né? Se tem uma abundância de mão de obra
muito grande, mas muito grande, mas muito grande dentro do processo da Revolução Industrial Inglesa, certo? Bom, pessoal, até aqui alguma dúvida? Se não ficou, deixa aqui nos comentários, tá certo? Na nossa próxima videoaula vamos continuar falando sobre isso e vamos apontar os demais motivos que fazem a Inglaterra ser a pioneira, certo? E vamos falar mais a fundo das características do processo revolucionário, tá certo? Mas fiquem aqui, continuem prestando atenção, vai lá no meu canal, o Avarudown do YouTube, dá aquele joinha, certo? Se inscreve no meu canal, por favor, certo? E vamos em frente. Até a nossa próxima videoaula, tá certo? Um beijo, um abraço para vocês e tchau, tchau.